da Nova Vida do Colubandê, que completa 30 anos, para a Nova Vida do Colubandê, que seguirá firme nessa jornada, chamada Propósito. Ao chegarmos aos 30 anos, nossos corações transbordavam de gratidão e alegria. Olhamos pelo retrovisor da história e, com lágrimas de emoção, agradecemos a Deus por cada passo, cada direção e cada momento que Ele nos permitiu viver. Nossa primeira parada foi em março de 1995, quando um decreto do céu se tornou realidade na terra. Nascia a Nova Vida do Colubandê, um lugar de acolhimento e transformação e propósito. O início de um grande projeto de Deus que, como sempre, escolhe pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. A igreja começou em março de 95, eu vim em fevereiro de 96, quando a igreja estava quase completando um ano. E o quadro era assim muito difícil, porque pela dívida que a igreja possuía na época e por quanto ela tinha de receita mensalmente, se dobrasse a receita não resolvia, se triplicasse a receita não resolvia. Tinha que quadruplicar a receita da igreja ou mais para conseguir pagar as despesas do mês e os aluguéis que já estavam em atraso. Então, disse Deus, se eu tenho alguma dúvida do meu chamado, do meu ministério pastoral, agora chegou o momento de eu ter certeza se eu fui chamado ou se eu me meti no negócio que Deus não me chamou. E eu fiz um pacto com Deus e disse, Senhor, se eu sair procurando amigos, irmãos para ajudar, eu não vou ver o milagre. E eu queria que esse milagre acontecesse de maneira tal que eu tivesse a certeza que foi a tua intervenção e não a minha. E aí o que acontece? De uma hora para outra, pessoas começaram a surgir e trazer ofertas, né? Eu me lembro que uma delas era um irmão que estava afastado do Evangelho já por algum tempo, já quase 2 anos, e ele pegou todo o dízimo dele e ele falou, esse dinheiro não me pertence, eu não vou botar a mão nele. Ele guardou. E ele me disse que ele tinha ido em 2 igrejas, inclusive de Nova Vida, porque ele estava afastado da Nova Vida. Ele foi em 2 igrejas de Nova Vida e não sentiu o desejo de entregar o recurso lá. E quando ele soube do que nós estávamos passando aqui através do irmão dele, ele falou assim, pede o pastor para vir aqui. Aí eu fui lá na empresa dele e ele me entregou em dinheiro, no envelope, o valor para pagar um aluguel e meio na época. Um aluguel e meio, com multa e tudo. Aí eu pensei assim, bom, se eram 3, ficou 1,5 agora. Começou a acontecer um milagre. E aí foi um tal de gente vindo, olha, Deus tocou, Deus falou comigo, e eu sei que em 45 dias a igreja colocou todos os aluguéis em dia. E o interessante é que a prova do milagre foi que naquele período entrou esse valor. 1 ano depois, passado esse momento, a igreja não tinha entrada desse valor. A igreja tinha crescido em número, mas ainda não tinha a entrada que teve naquele período de 45 dias. Ou seja, foi uma provisão de Deus mesmo para colocar aqueles aluguéis em dia. Eu lembro que quando eu quitei o último aluguel, ficou em dia, eu falei com o proprietário da imobiliária, né, que era o administrador da imobiliária. Eu disse para ele, olha, avisa lá para o dono do imóvel que ele nunca mais vai receber aluguel com multa.
porque a multa é dolorosa, 30% do valor do aluguel em cima do atraso. E foi o que aconteceu. Daquele dia em diante, nunca mais o aluguel atrasou e Deus mandava todo mês a provisão necessária para a gente pagar as contas e era justamente assim uma coisa à conta. Entrou em 45 dias, o que não entrava na igreja um ano depois desse fato, a gente não tinha dessa receita. Foi só naquele período, para pagar as contas e botar tudo em dia. Passado esse período de agudo, né, de crise, a igreja, um ano depois, nós passamos um momento assim muito difícil, porque quando a igreja completou 2 anos, aquele grupo que me recebeu quando eu vim para tentar salvar a igreja, aquele grupo saiu da igreja. Então, houve ali um combinado ali entre eles, e eles saíram e abriram outra igreja, mas sem eu saber. Eu recebi a notícia em cima, tipo uma semana antes. Não foram eles que me deram a notícia. Mais uma vez, foi a mão de Deus. Deus me permitiu saber. E aí eu disse para Deus assim, Senhor, se eu soube por um milagre, se eu soube por uma intervenção tua e não intervenção humana, é porque tu queres que eu saiba lidar com isso, não como se fosse um problema meu, mas alguma coisa da tua casa, da tua igreja. Aí eu chamei, na época, o diácono, falei para ele que eu fiquei sabendo por uma pessoa que nem imaginava o que estava me falando, falou sem nenhuma maldade, e disse para ele que eu precisava reunir a equipe toda de trabalho da igreja para a gente conversar sobre esse assunto. Aí nessa conversa que eu tive com os atuais obreiros, diáconos, líderes de ministério, as pessoas que eram de liderança da igreja, eu expus todo o assunto com muita clareza e depois de expor, ofereci o microfone, né, para se alguém quisesse acrescentar alguma coisa que eu não falei, ou dizer que eu falei alguma coisa que não era verdade. E aí ninguém quis pegar no microfone, porque eu falei detalhadamente aquilo que era. E quando esse grupo saiu da igreja, eu me lembro de um diácono nosso. Na época ele não era nem diácono, ele era obreiro. Ele me procurou e disse assim, pastor, não fica triste não. Agora essa igreja vai começar a ter um crescimento que vai te espantar. E você verá o quanto Deus tem realizado e quanto nós estamos gratos ao Senhor por isso. Que você sinta-se abençoado ao participar e conhecer esse trabalho, porque ele faz parte do plano de Deus para a vida da igreja, particularmente aqui no bairro de Culubandê. Eu sou agraciado por Deus por estar à frente desta igreja e poder compartilhar com você que agora nos vê tudo que Deus fez no ano de 1997. Esse crescimento veio devido a uma experiência também que a gente passou na época, que eu fui aos Estados Unidos num congresso com o pastor Bill Hybels, e lá eu vi uma igreja funcionando no sistema de rede ministerial. Na verdade, eu conheci isso aqui no Brasil. Eu conheci através de um discípulo do pastor Bill Hybels, pastor Armando Bispo, da Igreja Batista Central de Fortaleza, né? Eu fui num congresso da CEPAL, conheci esse sistema com ele. O sistema tinha tudo a ver com aquilo que a gente já estava fazendo, né? Só era melhorar o que a gente já estava fazendo. E aí a igreja começou a crescer com essa visão de rede ministerial. É a pessoa certa, no lugar certo, pelos motivos certos.
entendeu? E a igreja começou a crescer muito, muito. Famílias chegando e, tipo, não havia uma área sequer que uma família chegasse com um problema na igreja que a gente não tivesse alguém para cuidar. Ministério infantil muito forte. A Vida Kids se tornou uma sensação, uma atração na vida das crianças, ao ponto deles, de manhã, acordarem os pais, tirá-los da cama para trazê-los para a igreja. Então, mas você é louco, você... Para que você precisa de um ministério tão grande de criança? Porque a criança traz o pai, traz a mãe. Quem cuida bem do meu filho, minha boca adoça. Quando eu e Robson viemos para cá, né, não tinha uma escola dominical definida, né? Tinham pouquíssimas crianças e a escola dominical se resumia numa turma só, numa sala só. E todas as crianças de todas as idades ficavam nessa sala e a gente começava a trabalhar dessa forma com elas. E com o tempo o Ministério Infantil foi crescendo e a gente preparando voluntários, professores de EBD na época, porque na época era só professores de EBD, professores de escola dominical, não tinha nada, assim, um nome ainda para o Ministério Infantil. E com isso, com os anos que foram passando, eu fui num congresso, eu fui convidada para participar de um congresso e fui conhecer o Geração Futuro. Eu fiquei tão empolgada com aquilo tudo que eu vi lá em São Paulo, com essa nova ideia que veio dos Estados Unidos. Geração Futuro é uma ideia que veio dos Estados Unidos, né? Pensando mesmo no Ministério Infantil novo, diferente, né? Para as crianças da mídia, da internet. A gente não poderia ficar mais com aquele materialzinho antigo de revistinha. Não tinha mais como trabalhar. Serviu na época por muitos anos, naquele início. Então, quando surgiu Geração Futuro, assim, foi uma coisa assim. Por isso que eu, assim, quando eu fui falar para a igreja, eu fiquei tão feliz, tão empolgada, que eu não conseguia falar direito, com aquela nova ideia de ensinar a palavra de Deus para as crianças. Entendeu? Era uma maneira alegre para as crianças, divertida, onde tinha várias equipes preparando o melhor para elas. Não era só uma professora se desgastando mais lá com uma criança, com as crianças, uma professora ou duas, fazendo tudo, né? Mas, assim, eram equipes, a gente tinha que montar equipe de louvor, equipe que fazia o pastoreio das crianças, aquilo que a gente ensinava na igreja no domingo, no pastoreio, os pequenos grupos, eles ensinavam como fazer aquilo durante a semana na vida das crianças. Então, dava uma continuidade em casa também, né? A criança aprendia sobre obediência. Então, nos pequenos grupos, eles aprendiam como vivenciar aquilo na vida dela, no dia a dia dela. E não simplesmente, como a gente fazia antigamente, dar folhinha para pintar ou para responder perguntinhas da historinha que foi contada. Não, a gente não queria mais isso, entendeu? Então, Geração Futuro mudou tudo isso, entendeu? Eram atividades práticas, divertidas. As crianças, elas aprendem dessa forma, brincando e aprendendo, entendeu? Então, o Geração Futuro veio para fazer essa parte aí. O domingo tinha que ser o dia mais importante para as crianças. Então, esse trabalho atraía as crianças. E depois a gente ficou sabendo de pais que contavam que às vezes pais não iam, e era só domingo de manhã. Os pais que não iam à igreja de manhã, os filhos, olha, pai, levanta, vamos embora que eu quero ir para o Vida Kids. A gente ficava sabendo disso depois, entendeu? Que muitas crianças chamavam os pais querendo vir, querendo estar aqui de manhã cedinho, porque queriam estar no Vida Kids. Então, a recepção que faziam com as crianças, a gente tinha palhaço, a gente tinha bonequinha, entendeu? Recepcionando, as crianças eram todas identificadas. Aí, o que acontecia? Às vezes a gente sabia assim, que pais que não eram cristãos, deixavam os filhos aqui, iam fazer compras no supermercado, mas sabiam que a nossa igreja aqui cuidava e
dava, né, esse suporte para os filhos deles. E foi assim, as crianças ficavam muito atraídas pelo que a gente fazia, entendeu? Aí dali, daquela recepção maravilhosa, eles iam para o louvor, aí tinha aquele louvor com aquela equipe, com dança, com coreografia, com louvores atuais. Muitas famílias vieram para a nossa igreja por causa do ministério infantil. Às vezes os pais estavam bem nas outras igrejas, né? Estavam bem, mas aí as crianças eram contagiadas, então os pais querem o melhor para os filhos, né? Aí eles buscavam e vinham parar aqui, entendeu? Mexia muito com eles. E tudo que a gente realizava, os pais vinham, participavam, entendeu? As apresentações de Natal, meu Deus do céu, as apresentações de Natal, Dia das Mães, quando a gente fazia com as crianças, e eram as mesmas crianças desde quando começou, aquelas crianças foram crescendo, e assim, a gente fazia com muita excelência, eu acho que era isso. A gente fazia com muita excelência, tudo, até hoje a gente busca fazer tudo com muita excelência. As crianças davam continuidade em casa. Os pais viam mudança na vida dos filhos. As crianças falavam mais de Jesus em casa. Os versículos que eram aprendidos de forma divertida, alegre, entendeu? Aí eles aprendiam facilmente em casa. Eles falavam. Os louvores que eram ensaiados, coreografia, as crianças dançavam em casa e cantando corinho. Então eles viam a prática dos filhos em casa dessa forma. E muitos pais vieram fazer parte da nossa equipe, né? Eles gostaram tanto desse trabalho com as crianças que muitos se tornaram voluntários. E temos as famílias trabalhando, algumas famílias trabalhando no Vida Kids hoje, né? E temos também voluntários que foram as crianças de antigamente, né? Do início. Muitos estão trabalhando hoje como voluntário no Vida Kids. Isso aí é uma conquista muito, puxa, é gratificante você ver o resultado. E até que um dia, depois de muitos anos trabalhando com Geração Futuro, surgiu o Pense Laranja, já voltado para as famílias, já mais prático, mais atual ainda, né? Não precisava de muita produção para fazer o ensino criativo, já com 2 pessoas você já fazia o ensino criativo para as crianças, equipe de louvor já tinha, equipe do lanche, o pastoreio das crianças, envolvendo sempre a família, né? Sempre mandando alguma coisa para as famílias em casa, dar continuidade. As famílias davam continuidade em casa desse trabalho do Pense Laranja. Então, por isso, e por que é Pense Laranja? Por que é laranja? Né? Por quê? E a visão do Pense Laranja é o seguinte: a igreja seria como a cor amarela, a luz do mundo seria a igreja, representa a igreja. E o vermelho seria o coração das famílias. Então, unindo a luz da igreja, né, e o coração das famílias, tornaria o laranja essa cor vibrante, né, a sinergia das famílias. Então, por isso que tem o Pense Laranja, voltado para as crianças e para as famílias. Então, o Vida Kids veio modificando assim dessa forma, crescendo, e com isso nós tínhamos também muitos congressos. Nós fizemos congresso aqui a nível Brasil, né? E muitas igrejas de outros estados vinham participar. Era quase 800 pessoas aqui num congresso que a gente preparava todo ano. Era todo ano. Nós preparávamos esse congresso, né? E fizemos por muitos anos congressos e assim também treinamentos na nossa igreja para os nossos voluntários. Nossa equipe estava tão preparada com tudo isso que eles chegaram a ir para São Paulo para participar de um congresso e eles foram as pessoas que davam o seminário, deram seminários lá, entendeu?
cada equipe, né, mostrando cada equipe de louvor, do teatro, do ensino, no teatro, no caso, é o ensino criativo. Então, é isso. A gente assim nós fizemos muitas coisas nesse período de 30 anos, desde o zero até chegar agora, com esse trabalho com as nossas crianças. Representando todas as crianças, né, da EBD e da Turminha do Louvor. E assim, tia Raquel, ela gosta que chame de tia Raquel. Ela cantava, né, a gente cantava aquele louvor, né, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. Eu não sou boa em cantar, mas ele fala assim, quando eu estiver desse tamanho assim, e foi isso que ela sempre ensinou pra gente, que trabalhar para o meu Jesus sem fim. E é por isso que ela vê os frutos dela, né, hoje em dia, espalhados na Nova Vida, não só na Nova Vida, mas em outras igrejas. Mas falando específico da nossa igreja, nós temos assim muitos frutos da época, né, dos 30 anos atrás. Acho que nem dá para mencionar os nomes aqui, acho que seria até injusto. Mas, assim, Raquel, eu quero te falar o quanto o seu trabalho abençoou as nossas vidas, né? Foi, assim, o início de tudo, mas que você contemple, né, todos os frutos que estão aqui, trabalhando, servindo a essa casa com tanto amor, com tanta garra, mas foi por causa de você, através de você. E todo esse amor que você colocou no Ministério Infantil, todo esse amor que você colocava pra gente, sempre nos inspirou a fazer tudo. Eu lembro das roupas, das cantatas, os brilhos, as decorações, tinha que ser tudo perfeito que era pra Jesus. E a gente cresceu, e suas crianças cresceram e estão aqui, do jeito que você nos ensinou. Obrigada, amém. E aí a gente, na época, como falei, você despontou muito aqui a igreja, tornou-se um acontecimento, né, dentro do bairro, inclusive respeitada pelos não crentes. Por quê? Porque eles começaram a ver a transformação das pessoas ao seu redor. Aquela pessoa que estava jogada, sabe, vamos dizer assim, no lixo da sociedade, vinha para a igreja e começava a mudar a vida daquela pessoa. Se ele era um embriagado que vivia caindo pelos cantos, agora ele não bebia mais, né? Se ele era um adúltero, já tinha perdido a primeira família por causa disso, agora ele estava sendo restaurado na sua área familiar, entendeu? Nós temos comerciantes aqui dentro do bairro e quando chegaram para a igreja, ninguém dá um tostão furado por eles. Hoje são pessoas assim, bem-sucedidas nos seus negócios, readeram a sua família. Por quê? Por causa da obra que Deus operou no coração dessas pessoas. Porque as pessoas, quando procuram uma igreja, elas vêm com sede. Sede de quê? Sede de Jesus. Não é sede de ouvir a palavra. Porque não adianta eu falar que eu creio em Jesus se eu não fizer a vontade dele. Eu não poderia fazer a vontade do Senhor se eu não ouvisse a palavra. A Nova Vida é uma igreja que deve ter, né, pessoas que recepcionem de uma maneira incalculável. Você chegar na igreja e você ser bem recebido. Quando eu vim para a Nova Vida aqui, no espaço, eu fui recebido por um irmão, né, que hoje nem está mais aqui, né? E o irmão tem, né, porque ele está vivo, ele tem um sorriso tão bonito, né, um sorriso vincado no canto da orelha, e ele me abraçou, perguntou quem eu era, porque ele não me conhecia, não é? Hoje, quando eu encontro com ele na rua, ele faz questão de vir me abraçar, não é? E eu fui tão bem recebido por aquele irmão, com aquele sorriso tão sincero, que eu falei, meu Deus, eu nunca recebi, não é? Nunca tive uma recepção tão bonita, tão boa quanto essa. Então, a Nova Vida, né, ela tem essas pessoas, esses irmãos, geralmente o diácono junto à sua esposa, a diaconisa ou não, mas o casal, né, na recepção, recebendo as pessoas da melhor forma possível. Quando eu cheguei aqui,
eu fui abraçado, mas com tanta intensidade, com tanto amor, com tanta entrega, que hoje eu consigo lembrar exatamente dos irmãos e de algumas irmãs que me abraçaram e cuidaram de mim no primeiro contato da igreja. Logo em seguida, eu sofri um acidente. E esse acidente, eu entendo que ali eu fui curado por Deus, não somente na questão física, mas também emocional e espiritual, pelo calor humano, pelo amor dos irmãos e das irmãs em relação à minha vida, tanto no hospital, quanto ao tempo que eu fiquei na minha casa, quanto ao retorno à igreja, que para mim foi extremamente difícil. Mas havia tanto amor, tanta intensidade, tanto calor, tanto cuidado, né, que eu lembro de eu falar assim, meu Deus do céu, parece que eu estou dando trabalho para os outros, mas era tudo com muito prazer, com muita entrega. E isso tocou o meu coração pela decisão de aqui ficar, permanecer e consolidar a minha vida neste lugar. Eu também me lembro, né, há 25 anos atrás, as primeiras vezes em que eu vim à igreja, eu encontrava com irmãs, eu me lembro muito da Tati. Eu entrava na igreja e Tati não me conhecia, Tati não sabia nem quem eu era, mas assim, ela estava sempre com um sorriso largo, né? Oi, tudo bem? Né? E aquela receptividade assim tão boa, né? Tão agradável. E não, eu lembro da Tati, porque hoje temos, né, uma amizade, mas obviamente outras irmãs também, né? Eu fui, né, me relacionando, começando a me relacionar com algumas pessoas, né, mas não era o que, né, eu não tinha conhecimento, né, como eu tenho hoje das pessoas, não tinha essa amizade, não tinha nenhum relacionamento, estava tudo começando. Mas mesmo assim, desde o início, eu sempre fui assim muito bem recebida, sabe, muito bem, era bom, era agradável, eram conversas agradáveis, né? Eram pessoas assim sempre me recebendo com um sorriso, sempre, né, me perguntando como estava, se estava tudo bem, né? Querendo, né, se aproximar de mim, e isso sem dúvida foi também, né? E eu nunca, né, tinha participado, né, como membro de uma outra igreja, né, evangélica, eu era católica, né? E para mim assim era realmente tudo muito novo, né? E isso, sem dúvida, foi fundamental para também me fortalecer, né? E me solidificar aqui na igreja, né? Esse abraço, esse acolhimento. Palavra, do pastor ou do bispo pregar e falar o coração de alguém. Quantas vezes eu já cheguei para pessoas, pastor, o senhor falou tudo da minha vida? Eu falei, meu filho, eu nem te conheço direito. Né? É você pregar e Deus falar o coração daquele visitante, né? Tudo aquilo que está passando na vida dele, ou que ele passou, né, que traz às vezes uma tristeza, traz um desânimo, foi desanimado em tal lugar, mas quando chega Deus fala. Não estou falando daquelas profecias, a pessoa chega, olha, Deus diz, Deus faz isso. Não estou falando disso. É através da pregação, é através da palavra, e a pessoa sair, né, da igreja com o coração totalmente voltado para Cristo. Não é? Um bom louvor, não é? Um louvor que não atrapalhe, um louvor que faça crescer, um louvor que traz um fervor no coração da pessoa. Não é um pula-pula, não é um cair para lá, um cair... Não é isso. Um fervor no coração, um desejo de amar, um desejo de adorar o Senhor. Porque, repito, não é um desejo de amar o bispo, de amar o pastor. Não, isso aí é algo secular. Mas de estar junto.
Meu dom mesmo sempre foi a música, né? Porque desde 14 anos eu já estava tocando na igreja de Alcântara, a igreja de Santa Catarina, a igreja de Nova Vida em Itaboraí. Então, esse tempo de experiência nas outras igrejas foi muito importante para mim, adquirir conhecimento, adquirir experiência, para estruturar numa igreja um ministério que ainda não tinha estrutura nenhuma. Tanto em termos de material, né, de equipamento, como em termos de capacitação humana, né? E aí nós começamos a trabalhar. Então, assim, nós vivemos um período lá na igreja antiga. Eu lembro que não fazia sentido você estar dentro de uma igreja com calor desesperador e termos uma igreja cheia de pessoas que estavam ali, de fato, querendo louvar o Senhor. A Bíblia diz, né, que o louvor liberta, que o louvor, né, traz um novo acalento. Então, acho que o primeiro impacto da pessoa que chega na igreja é o louvor. O louvor começa a aquecer o coração, começa a falar. E uma coisa que o Bispo Robson sempre trouxe para o Ministério de Louvor, e ele direcionou o Bira, né, a fazer isso, ele dividiu o Ministério, o momento de louvor, em algumas partes. Ele falava, olha, a pessoa quando chega na igreja, ela está se ambientando ainda, ela está chegando, então a gente tem que receber com louvor alegre, com louvor de exaltação. Sempre abram o louvor com louvor de exaltação. Depois, a gente tem que escolher um repertório que leve à meditação. A pessoa já exaltou o Senhor, já está naquele ambiente, naquela atmosfera, então ela tem que ir para a meditação. Um louvor que traga a meditação ao coração dela, por que ela está ali, o que ela veio buscar. E depois da meditação, vocês vão escolher um louvor que é de adoração, porque ela já está preparada para adorar, para entrar naquele ambiente do Santo dos Santos. Ele usava essa expressão, do Santo dos Santos. E depois vocês terminam com louvor de comunhão, porque a nossa igreja é marcada por famílias, então a gente tem que sempre ter um louvor de comunhão para terminar o culto. Pede para as pessoas darem a mão, cantarem olhando umas para as outras, porque isso traz unidade entre a igreja. E a gente sempre tinha um feedback das pessoas que realmente funcionava, né? Você chega às vezes agitado do trabalho, quem tem filho bota a criança na escolinha dominical, às vezes a criança chora um pouquinho, né? Você chega meio afobada no culto. E aí esse repertório sendo feito dessa forma trazia assim uma certa harmonia. E aí terminava com louvor de comunhão, você se sentindo pertencente daquela igreja, pertencente daquela família, e preparava logo para a palavra. Então, esse impacto, eu acho que essa divisão que o bispo pensou lá atrás, não sei se foi inspiração divina, se foi dele mesmo, funcionou muito na igreja, funcionou muito no Ministério de Louvor. Mas a música em si, a relevância da música para a igreja de Nova Vida de Culubandê, ela é enorme em todos os aspectos da igreja. E ela hoje está permeada em todos os outros ministérios da igreja, porque aonde algum ministério trabalha, você pode ter certeza que a música está presente. Então, eu acho que pelo Bira ter começado, né, como adolescente, essa relação com a música, ele foi um diferencial na vida dele, tanto na vida profissional, porque a música traz responsabilidade, traz envolvimento com outras pessoas, né, e principalmente responsabilidade com a obra do Senhor. E ele, muito novo, começou a atuar na igreja e mudou completamente o modo dele de ser. Isso ele fala, e as pessoas com que conviviam com ele também. Então, acredito que, por isso, ele quis desenvolver com os adolescentes da igreja um trabalho semelhante ao que o bispo desenvolveu. E aí surgiu, na cabeça dele, a oficina de música, que era pegar os adolescentes da igreja que estavam, da mesma forma, meio perdidos, meio sem saber como servir na igreja local. E ele formou um grupo com todos os instrumentos que as pessoas gostavam de cantar e começou a ensinar esses adolescentes a tocar e a tocar em conjunto. E tinha as regras, que o Bira sempre foi muito ligado às regras, que tinha que ter boletim azul na escola, não podia ter falta na escola, e os pais amavam isso. Nós temos até alguns adolescentes que falam até hoje que só terminaram o ensino médio, só continuaram os estudos porque faziam parte da escola de música, porque era uma regra que ele colocava.
E através disso, os adolescentes começaram a aprender tanto no senso de responsabilidade, de serviço na igreja, de servir na igreja local. E hoje tem músicos espalhados pelo Brasil que foram frutos desse trabalho. Eu acho que esse trabalho começou no coração do Bira porque ele foi fruto de um trabalho parecido lá atrás. E é um trabalho que, até hoje, nós temos músicos aqui na igreja que são dessa época e temos músicos aí espalhados no Brasil, né, que são frutos dessa época. Uma época eu saía do colégio, em vez de ir para casa ou brincar na rua com os amigos, eu vinha para a igreja, ficava no escritório da igreja, aprontava. Não sei se a Rosilane falou, eu encabeçava a turma da bagunça. Então, assim, quando numa dessas brincadeiras, eu lembro que o Bira falou assim: poxa, por que você não concentra a sua energia toda no louvor da igreja, né? Junta os adolescentes e comecem a se preparar para o louvor da igreja. Eu vou dar aula para vocês, eu vou me preparar, eu vou reservar momentos do meu dia para ensinar vocês. Aí foi quando já começou aquele preparo de quem gostava de tocar começou a estudar teoria musical com Bira, quem gostava de cantar tinha alguma coisa, né? Mas não era aprofundado. Aí entrou o Xandão, o Alexandre Pacheco, que ele foi a primeira vez que eu fiz aula de técnica vocal, que foi com ele. Então, assim, quando foi me dada essa oportunidade de melhorar, aí eu abracei. Aí comecei a fazer aula de técnica vocal com o Xandão e fazia alguma coisa de teoria com o Bira. Então ali foi desenvolvendo, né, aquilo que acredito que já tinha dentro de mim, né? Então, assim, foi um processo de aprendizado, foi um processo de amadurecimento, foi algo assim que não foi fácil, foi difícil, mas que não foi difícil assim, aprendo, mas foi difícil porque, assim, você tinha que ser moldado. Eu era uma pessoa que, de repente, achava que sabia cantar e tinha todos os desafios, todos os defeitos, e ali foi um processo, entendeu? Foi bom demais, foi bom demais. Mudou muito, né? Mudou minha vida toda. Mudou meu comportamento como adolescente, porque eles exigiam isso mais de mim. Então, eu era cobrado, a quem é muito é dado, a muito lhe será cobrado. Isso a Bíblia nos fala. Mas eu era realmente cobrado pelo aquilo que eu estava aprendendo ali, né? Sendo ensinado pelo Alexandre, pelo Bira. Mas mudou minha forma de cantar, mudou minha forma de lidar com os meus pais, né? Eu era uma criança muito peralta, muito arteira, então ali também foi moldado isso em mim, né? E minha mãe e meus pais deram graças a Deus. O Bira e a Rose, com muita expertise na época, né? Eles trouxeram a galera toda para eles, né? Fizeram ali uma espécie de família ali. E música cristã, né? É o que move o mundo, de certa forma. Todo mundo que chegou a grandes lugares começou ali dentro de igreja, cantores famosos, enfim. E ele conseguiu ter essa sacada de não ser uma coisa pressionada, digamos assim, uma coisa com pressão, muito religiosa, muito goela abaixo, digamos assim. Foi uma coisa leve. Ele trouxe um diferencial, porque a gente fazia com muita alegria, com muita paixão, e por ser um ambiente cristão, então tudo já ficava ali. Você tinha uma oração, você tinha música que era cristã, você tinha, mesmo a gente sendo bem de idade baixa, né? A gente era pequeno, mas tinha uma certa comunhão e a gente já conseguia ter essa percepção de igreja, né? Não só se tratava de música, se tratava de igreja, se tratava de corpo. E isso acabou, acredito eu, pelo menos comigo, virou essa chave muito cedo na nossa cabeça de como funcionava mais ou menos a igreja. A gente conseguia ter outra visão, né?
Como é que tá? Eu cheguei bem hoje. Você foi bem. Deixa eu ver. Você não fala mal de mim aí. Não, cara. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Tudo certo. Tô aqui, tava começando a falar muito bem aqui agora. Tirar até o óculos aqui. Porque realmente você é um cara que deu, de certa forma, um destino para muita gente, né? A gente poderia ter ido para outro caminho e a gente acabou fazendo a coisa certa, estando no caminho certo. Graças a você, né? O seu pai, eu conheço assim há muito tempo, né? Desde a Nova Vida de Alcântara. Sim. E ele sempre tem uma preocupação muito com você e com o Mateus, né? E aí ele falava, cara, eu tenho que... Me ajuda aí, Bira, me ajuda a aproveitar que meus filhos estão entusiasmados aí com a música. Eu quero capacitar esses meninos aí para eles começarem a trabalhar na obra de Deus e saírem um pouco da rua, não se misturar com gente que não é boa companhia para eles. Então ele sempre teve esse pensamento assim. E aí eu falei, não, Toninho, vamos lá. O que eu posso fazer para te ajudar? E aí eu recebi você, eu acho que você tinha quantos anos naquela época? Tinha uns 9. 9 anos. 9 anos. Peguei você. Mateus tinha 10. 10 para 11. 10 para 11. Então eu lembro que você realmente era pequeno ainda. E eu peguei você nessa faixa etária. Mas mesmo com 9 anos, já existia essa preocupação do seu pai em tirar você da rua, não deixar vocês brincando ali muito tempo. E fazendo vocês envolverem com as coisas da obra de Deus. E a música foi só um caminho, um meio. E eu fico feliz porque eu e seu pai conseguimos, de alguma forma, implantar em você algum conhecimento, alguma forma de olhar o mundo, que naquela época você ainda não entendia, mas eu acredito que hoje você entende. Como ele estava falando, meu pai falou para ele, me ajuda com meu filho, por causa da rua. Se perdeu muita gente, né? Eu perdi muitos, não posso falar amigos, que não eram amigos, mas eram colegas, né? Uns foram com tráfico, outros, infelizmente, foram alvejados e já não estão mais com a gente. Mas essa oficina de música, o Bira, por ser um cara extremamente correto e rígido, ele conseguia fazer de uma forma que a gente não ficava bravo, a gente ficava... eu era muito questionativo, mas eu ficava assim, cara, mas eu tenho que tocar. Era uma paixão enlouquecedora. Então a gente gastou, de certa forma, os melhores anos da nossa vida dentro da igreja. E graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus, porque através dele muita gente teve um direcionamento, né? E isso é muito bom, fundamental. E a gente sabe que é muito importante investir no crescimento físico da igreja, mas a gente entende hoje que é muito mais importante investir no ser humano. Nós temos uma música muito relevante na vida dessa igreja, que é aquela música que a gente canta assim, ó. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher. Com essa música, eu acredito que nós já cantávamos essa música lá na igreja antiga, num tempo que a igreja era apertada, não tínhamos tanto conforto. E aí a gente cantava aquela música. Eu lembro a primeira vez que nós cantamos essa música na igreja, foi um impacto, assim, muita gente chegou pra gente, olha, essa música retrata o nosso sonho. Que sonho? O sonho de a gente vir para nossa casa própria, que até então era uma casa alugada. A gente cantava aquela música com um sonho de a gente ver isso que nós estamos vendo aqui hoje construído. Mas essa música marcou muito a minha vida, a vida da igreja também, acredito, porque ela retratava o nosso sonho, o sonho de a gente morar na nossa casa própria.